Boa tarde, irmãs, irmãos. É uma grande alegria, é uma imensa alegria estar junto com vocês hoje, comemorando os 60 anos da nossa casa. É aniversário do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E eu me sinto muito honrada por estar fazendo essa palestra nesse momento de felicidade. Infelizmente, nós não estamos presencialmente em nossa casa, mas eu gostaria de lembrar as várias vezes que os amigos da espiritualidade nos descreveram o nosso centro no campo espiritual. A nossa casa, pela visão espiritual, emana uma luz muito linda, um feixe de luz que se expande. E eu gostaria, neste momento, que todos nós possamos nos imaginar no interior daquele salão tão querido, tão caro a todos nós, onde já vivemos momentos especiais, e nos imaginarmos embaixo dessa cúpula de luz para iniciarmos os trabalhos dessa tarde. E eu vou falar justamente do ideal da construção da nossa casa. Então, há 60 anos o nosso centro foi construído, mas antes de ele existir fisicamente, ele surgiu no campo das ideias. Foi através do pensamento e pela vontade e pelo trabalho de alguém. Nesse caso, lembremos com carinho do senhor José Izuíno, né? Que essa ideia se concretizou no plano físico. E de lá para cá, são 60 anos trabalhando no bem. Inclusive, é o slogan do evento de aniversário. Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, 60 anos divulgando o Espiritismo e trabalhando no bem. Agora, esse ideal de trabalhar no bem, ele se iniciou pelo amor. O primeiro sentimento que fez criar essa casa, no campo das ideias, foi o amor, atendendo o maior mandamento que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse amor se materializou através da construção das paredes, do telhado e depois, mais tarde, das reformas, atualmente da ampliação, né? E conforme a casa foi se ampliando, também foi crescendo esse amor, demonstrado sempre pelo trabalho no bem. Os ensinamentos de Jesus são o alicerce da doutrina espírita, e o espiritismo é o consolador prometido, que veio ampliar as lições de Jesus. Nos foi revelado pelo Espírito da Verdade, através das obras codificadas por Allan Kardec, que nós somos espíritos imortais, ou seja, a morte não existe. Nós estamos encarnados para a aprendizagem. Podemos nos comunicar com espíritos desencarnados, o que prova que a vida continua, sendo que já tivemos inúmeras experiências em encarnações sucessivas. Estamos sempre em construção, aprendendo e progredindo. O Espiritismo veio nos ensinar o verdadeiro sentido da vida. Por que nós existimos? O que nós estamos fazendo aqui, né? São perguntas que sempre instigaram os seres humanos e colocaram todos os filósofos a questionamentos infindos. Uma das respostas para o sentido da vida
é o trabalhar no bem. E esse trabalhar no bem está fundamentado no pensamento no bem. Quando nós trabalhamos, colocamos em prática um querer que se inicia no pensamento. A prática do bem depende unicamente do pensamento no bem. Mas estamos falando tanto em pensamento, o que é o pensamento? Primeiro, vamos lembrar que nesse exato momento, todos nós estamos vinculados pelo pensamento, através da sintonia pelo WhatsApp, pelo celular, estamos na mesma vibração. Segundo André Luiz, em seu livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, o pensamento é uma manifestação do espírito, que, para tanto, utiliza-se de seu livre arbítrio. Quando emitimos um pensamento, ele se materializa e ganha o espaço por intermédio do fluido cósmico universal em que estamos mergulhados. O fluido cósmico é emanado por Deus e envolve todo o universo. Por essa razão que o apóstolo Paulo disse: somos como peixes mergulhados no oceano, que é o fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados em Deus, pois estamos envolvidos nos fluidos vindos de Deus. Ainda segundo André Luiz, o pensamento é uma energia com características físicas, químicas e eletromagnéticas. O pensamento é matéria, tem forma, volume, cor e cheiro. Toda vez que pensamos, estamos projetando ideias. Formulamos imagens daquilo que pensamos, e essas imagens ficam em torno de nós, em nosso campo mental. É a isso que André Luiz chama de formas pensamento. Essas formas pensamento são invisíveis para nós encarnados, né? Ainda bem. Mas perfeitamente visíveis pela espiritualidade. E é por isso que muitas vezes os espíritos nos localizam. E dessa maneira se dá a sintonia entre encarnados e desencarnados, sendo que sempre atraímos espíritos com afinidade ao padrão do nosso pensamento. Por isso, precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Jesus nos disse: orai e vigiai. A oração nos coloca em contato com Deus através do pensamento. Mas e esse vigiai? O que significa? A maior parte do tempo temos os pensamentos dispersos. Eles são livres, rápidos, difíceis de comandar. Mas nós temos a consciência e o livre-arbítrio. Precisamos sim vigiar a qualidade do nosso pensamento, mantermos o pensamento no bem para atrairmos vibrações de paz e de saúde. Muitas pessoas ficam doentes porque atraem energias deletérias para suas células através da indisciplina do pensamento. Então, já que o pensamento atrai doenças, também pode atrair saúde, não é? A oração tem esse poder. Por isso, Jesus nos deixou a lição: pedi e obtereis. De que maneira? Mantendo o pensamento no bem, vibrar no bem em comunhão com Deus. E é esse pensamento no bem que é a base da nossa casa. Nós temos a ligação com Deus através das preces, da doação de fluidos vitais, através do passe e da água fluidificada. E todos os trabalhos realizados pela nossa casa têm essa característica, que é o pensamento no bem, impulsionado pelas palavras de Jesus: amar a Deus,
acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Interessante que eu lembro quando comecei a frequentar o Centro Espírita Bezerra de Menezes, há 35 anos. Eu procurei o centro quando a minha mãe desencarnou e eu fui buscar consolo. Eu já conhecia a doutrina espírita, mas não frequentava nenhuma casa. Daí eu fiquei. Levei minhas crianças, nós participávamos todos os domingos pela manhã. E um dia desses, a minha filha mais velha, depois de tantos anos, me confidenciou: Mãe, quando eu era criança, nas primeiras vezes que eu fui ao centro, parecia tudo mágico. Bastava colocar um nome no caderninho e aquela pessoa recebia os benefícios de que precisava. E o passe? E a câmara de passe ainda tinha uma cortininha. E o passe parecia uma coisa mágica. As pessoas saíam dali melhores do que entraram. Interessante que essa visão infantil, essa visão poética, vinda da mente de uma criança, é muito linda. Mas mal sabia aquela criança que por trás da mágica do caderninho dos nomes, da mágica do passe, tem toda uma ciência, toda uma filosofia baseada no pensamento no bem. Quando colocamos um nome no caderninho, pensando na pessoa que precisa receber um benefício, nós estamos emanando vibrações de amor através do pensamento. E essas vibrações chegam até a espiritualidade pelo fluido cósmico universal. Então, a espiritualidade tenta auxiliar essa pessoa da melhor forma possível. Quando entramos na câmara de passe, existe uma doação de fluido vital. É quando nós equilibramos as energias vibracionais das nossas células. Chegamos com a energia baixinha, a pilha já fraca. Entramos na câmara de passe e recebemos a renovação dos fluidos vitais. Então, tudo é cientificamente explicado. Nós temos as obras de Allan Kardec, que pelo estudo compreendemos como tudo ocorre. É lógico, né? Minhas crianças depois entenderam todo esse processo, porque participaram da infância com a tia Flávia. Olha que honra, a tia Flávia. Até hoje nós a chamamos de tia Flávia aqui em casa. Elas participaram também da pré-mocidade, da mocidade, estudaram as obras de Allan Kardec e compreenderam como é que essa mágica acontece. Assim, o estudo também é a grande preocupação da nossa casa, né? Além de proporcionar benefícios a todos que chegam lá, muitos chegam com inúmeros problemas, passam pela triagem no atendimento fraterno com o senhor Toninho, assistem palestras, tomam passes, água fluidificada e são convidados a estudar a doutrina. Para quê? Para que não tenham uma fé cega, e sim uma fé raciocinada, baseada na razão, no conhecimento. Hoje, com a pandemia, nós continuamos com as sessões públicas e mediúnicas através do WhatsApp e de lives, também pelo YouTube. Inclusive o CAD, né? O que é o CAD? O Curso de Aprendizagem da Doutrina Espírita, que estuda as 5 obras básicas de Allan Kardec. Essas 5 obras vão nos preparar para termos consciência da nossa responsabilidade pela evolução do nosso próprio espírito. No capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento.
instruí-vos, eis o segundo. Então, notem a importância, né, do estudo da doutrina. E além das obras assistenciais, auxílio às famílias, às gestantes, às crianças da comunidade, nossa casa também se preocupa com a evolução espiritual através do estudo para compreendermos a doutrina. Nós, seres humanos, estamos sempre em construção. Precisamos ler, estudar para compreender e progredir. E principalmente mudar o nosso comportamento, tendo como principal modelo o Mestre Jesus. No Livro dos Espíritos, no capítulo As Leis Morais, a questão 918 fala sobre os caracteres do homem de bem. Quais são os sinais do progresso real a que se deve elevar o espírito? De uma forma resumida, nós vamos ler aqui, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência pelos atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal e se fez todo o bem que podia. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem, sem vaidade. Se tiver outros homens sob sua dependência e sua autoridade, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos, como também quer ser respeitado nos mesmos direitos. Então, notem como deve ser o homem de bem, né? A nossa casa, através das suas atividades baseadas no pensamento no bem, tem essa finalidade: a construção do ser humano em sua totalidade, beneficiando a todos material e espiritualmente. O centro está comprometido com a evolução dos seres e do planeta, formando homens de bem, preparando-os para a nova jornada evolutiva, que é um planeta de regeneração. Notem como é grande a responsabilidade de um centro espírita. Por isso, os espíritos dizem que a luz que emana da nossa casa se expande e ilumina toda a região. É muito lindo. Que essa luz sempre esteja nos envolvendo para equilibrar os nossos pensamentos, as nossas ações, e que a nossa casa sempre seja o nosso ponto de refúgio, nosso ponto de equilíbrio para nós e para todos que precisarem de auxílio. Para encerrar, quero convidar a todos, para juntos darmos um presente ao Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Todos nós, em pensamento, vamos nos dar as mãos e envolver a nossa casa com um grande abraço de gratidão por tudo que ela representa em nossa vida e na vida de tantas pessoas.
Vamos também emitir pensamentos de gratidão, criando pensamentos de luz e enviá-las a todos que já passaram por aqui e deixaram lindas sementes. O senhor José Izuíno, o senhor Egídio, a dona Isabel, a dona Cremilda, o senhor Agenor, a dona Julieta, a Rosinha e tantos outros que nos antecederam, né? Que já não estão no plano físico, mas continuam o trabalho no plano espiritual, nos auxiliando. E que os nossos pensamentos de gratidão também envolvam os nossos amigos da espiritualidade, que sempre estão ao nosso lado, nos auxiliando. A nossa querida irmã Clara e principalmente ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Muito obrigada, gratidão imensa por tudo. Que Jesus esteja sempre nos abençoando para continuarmos nesse trabalho do bem.